Graça e paz, irmãos, estaremos dando continuidade a mais um estudo dos nossos 40 dias de clamor, amém? E que Deus possa continuar a abrir os nossos corações para receber a sua santa palavra. E esse estudo encontra-se em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 28 a 33. E tem como título, Até quando nós poderemos nos alimentar de capim? Como eu disse, Daniel, capítulo 4, versículo 28 a 33. No versículo 28 diz assim: Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu e disse: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E fartiam comer ervas como os bois, e passeão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Esse versículo, esse capítulo, na verdade, fala sobre a loucura de Nabucodonosor. E a Bíblia muitas vezes vai descrever Nabucodonosor como um servo. Em Jeremias, se refere à imagem de Nabucodonosor como um servo de Deus. E por aí nós já identificamos que, mesmo sendo servo de Deus, ele não deixou de sofrer um castigo e um juízo da parte de Deus por conta da sua loucura. E como nós sabemos, Nabucodonosor foi o rei responsável pelo exílio que os israelitas sofreram, E por conta da astúcia dele, desse orgulho dele, dessa ambição, ele conseguiu conquistar muitas riquezas, conseguiu conquistar muitos povoados e grande admiração da população e dos demais reis. Porque, como foi falado, ele era um homem muito orgulhoso, ele era muito astuto e lutava muito por aquilo que ele queria conquistar. E certo dia, Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho trouxe muita aflição à sua alma. Ele se preocupou muito com esse sonho. E então indicaram Daniel, que era conhecido, por aquele reino como Beltesazar, para que ele interpretasse aquele sonho. E Daniel era um dos jovens israelitas que também tinham sido exilado e recrutado para servir o rei, para trabalhar dentro do palácio real. E Daniel pegou e deu essa mensagem para Nabucodonosor, dizendo que dentro de 7 anos ele sofreria um castigo, onde ele se alimentaria juntamente com os animais, ele perderia a sua consciência, e isso faria com que ele agiria como também um animal. Ele viveria até mesmo entre os bois, e o seu juízo seria perdido por completo. E após 12 meses, quando Nabucodonosor se encontrava andando pelo seu palácio, e ele mesmo se admirava pelas construções, segundo ele, das suas próprias mãos. Ele via que ele tinha tudo o que ele queria, que o reinado dele era um reinado de grande submissão, que havia muitas riquezas, que ele tinha muitos escravos, que muitos povos tinham sido conquistados por ele. E tudo isso subiu o coração dele. Até que, passado um tempo, como a Bíblia diz, ao cabo de 12 meses, Nabucodonosor escutou uma voz do céu. Essa voz falou diretamente com ele, fazendo com que tudo aquilo que Daniel tivesse se direcionado a ele, com relação ao sonho dele, fosse cumprido naquele exato momento. E tudo isso aconteceu para que Nabucodonosor tivesse a consciência de que tudo aquilo que ele tem pertence ao Senhor, porque ele não era humilde o suficiente de saber que tudo aquilo estava nas mãos do Senhor, que tudo aquilo que ele tinha provinha do Senhor. E ele não se tornou um louco, ele não perdeu a razão no momento que ele se tornou um animal, mas a partir do momento que ele se considerou maior do que Deus, ele acreditou que tudo aquilo pertencia a ele, que tudo aquilo era obra das mãos dele.
E em Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. E ainda em Provérbios 29:23, capítulo 29, versículo 23, diz assim: o orgulhoso é humilhado, mas o humilde de espírito obtém a honra. E nós podemos ver o cumprimento dessa palavra a partir da história de Nabucodonosor, porque ele tinha essa soberba, ele mesmo vangloriava o seu nome, ele mesmo fazia questão de se promover. E por conta disso, como está escrito na Bíblia, toda essa altivez de espírito precede a queda. E por conta disso, Nabucodonosor foi capaz de se tornar semelhante aos animais, agir de forma irracional por conta desse orgulho que tomava conta da sua alma. E por conta disso, ele foi capaz de ser humilhado. Imagine a situação de um rei que tinha um grande reinado, respeitado por grandes pessoas, né, por grandes reis e uma grande população, passar por uma situação dessa, de agir como um animal, das pessoas, e não só por um período curto, mas por 7 anos ele agiu como um animal. E, às vezes, a pandemia pode acabar causando em nós esse sentimento de orgulho, quando nós pensamos que não tem tanta necessidade assim de frequentar os cultos, nem ser tão fiel aos dízimos, né? E nem se render totalmente ao governo do Senhor, a ponto de abrir mão de toda e qualquer coisa para cumprir aquilo que se encontra na Bíblia. Porque, mesmo em período de situação, muitos conseguem se manter, não passam fome, e acham que tudo isso é fruto dos seus estudos, do seu esforço, do seu trabalho penoso, e tiram a glória de Deus. E a Bíblia fala, em Daniel 4, nos versículos 34 a 37, sobre o retorno do juízo do rei, quando se passaram 7 anos e ele teve consciência daquilo que ele sofreu, da humilhação que ele tinha passado e do castigo que ele tinha sofrido. E diz assim, no versículo 34, mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Muito interessante essa última parte, né, do versículo 37, porque diz que Deus pode humilhar aos que andam em soberba. E para que isso não aconteça, é necessário que a gente tenha humildade de espírito, de reconhecer que se nós não estamos passando fome, que se nós estamos conseguindo fazer muitas coisas que outros não têm acesso, é porque Deus tem misericórdia de nós, é porque Deus está provendo as coisas. Não é por conta de um merecimento nosso ou por conta do nosso grande esforço em trabalhar, em obter riquezas, mas é porque Deus tem tido misericórdia e tem nos dado muito mais do que nós merecemos, mais do que o suficiente. E no caso de Nabucodonosor, o orgulhoso, ele realmente age como um animal selvagem. E ele faz as coisas sem pensar nas consequências. E é instintivo e acha que não precisa de mais ninguém para ser governado e nem ninguém para auxiliá-lo em qualquer outra coisa. E há uma dificuldade muito grande em reconhecer que tudo vem por meio de Deus, que tudo é para Ele e que todas as coisas provêm dEle para que o nome dEle seja glorificado. E isso me faz questionar, né? Até quando nós, servos do Senhor, vamos achar que muitas coisas são feitas por conta da nossa dedicação, por conta de quem nós somos. Jesus, ele quer tirar esse orgulho do nosso coração, para que nós não venhamos ficar como Nabucodonosor, comendo 7 anos capim, por não saber reconhecer que as coisas provinham de Deus, por não ter humildade suficiente para saber que é Deus que está governando o mundo e governando todas as coisas que nele existem.
E Deus, com esse estudo, com esses 40 dias de clamor, Ele quer nos chamar a uma ceia. Ele quer ceiar conosco. Ele quer que nós nos alimentemos do melhor, que nós comamos do melhor, não só em questão material, mas em questão espiritual. Ele nos chama a uma grande ceia, onde Ele ocupará o lugar de honra. E nós seremos seus subordinados e o serviremos com muito prazer, porque nós reconhecemos que que é do Senhor que provém toda a glória e toda a grandeza. Amém? E eu gostaria de orar nesse sentido para nós podermos finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um estudo, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai, mesmo que reine em nós o orgulho, mesmo que reine em nós, Senhor, a altivez do Espírito, mas que o Senhor possa, com esse período, quebrar isso dentro de nós, que nós venhamos reconhecer, Pai, que grandes coisas que acontecem na nossa vida, e até mesmo as pequenas, é o Senhor quem tem dirigido, porque o poder, Senhor, está nas Tuas mãos, e o Senhor tem domínio de todas as coisas, Pai. Nós sabemos que o Senhor foi capaz de criar o mundo, o Senhor foi capaz, Senhor, de formar a terra e de nos formar. E o que nós precisamos, Senhor, é nos render a Ti e reconhecer que o Senhor é Deus. Planta em nossos corações, Pai, o espírito de humildade, para que nós não venhamos cair nessas tentações de Satanás, para que nós não venhamos, Senhor, comer capim enquanto o Senhor tem o melhor a nos oferecer, enquanto o Senhor está disposto, Senhor, a fazer com que nós venhamos crescer, que nós também não venhamos ser somente alimentados pelo leite, mas que nós venhamos nos alimentar de um alimento sólido, Pai, que nós venhamos amadurecer a este ponto de reconhecer que tudo vem do Senhor, que todas as coisas estão sobre as Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa abençoar aqueles que, infelizmente, não têm condições, Pai, de se manter, que estão passando fome, que estão sendo acometidos, Senhor, por conta dessa pandemia e por conta desse coronavírus. Que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a restauração, Pai. Não só uma restauração relacionada à saúde, mas uma restauração relacionada ao nosso espírito, ao nosso caráter. E é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém.